Bom dia, queridos irmãos. Há 3 semanas atrás, nós ainda tínhamos as nossas classes com crianças presenciais e lembro-me quando estava a preparar a classe para os nossos pequeninos da classe A, que era a história da viúva de Sarepta. E havia, quando eu estava a ler o texto bíblico, houve uma parte do versículo que mexeu comigo, chamou muito a minha atenção. Quando Eliseu pergunta à viúva o que é que ela tem em casa, e nós a seguir vamos ler já o texto para saber, e ela lhe responde nada. Eu preparei a classe para as crianças, mas fiquei a pensar durante a semana de uma atitude tão semelhante àquela viúva que nós às vezes temos. Nós entramos num ano com muitas incertezas, nada é seguro. Há muita gente mesmo, nós estamos preocupados com o impacto dos acontecimentos nestas últimas semanas, nestes últimos meses, e não é uma questão de que nós, na nossa área, na nossa cidade ou na nossa nação, é o que está a acontecer no mundo. E abrange todas as famílias, abrange a nossa família, abrange as nossas finanças, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso governo, abrange todas as áreas. A questão é, não importa o que venha a acontecer em todas estas áreas, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Lembro-me quando o meu marido e eu estávamos para ir para a Namíbia, aquelas semanas antes eu fui procurar saber como é que era lá para onde nós íamos, para o norte da Namíbia. Eu sabia que era mato, mais ou menos, mas quais eram os perigos que tínhamos? E uma das coisas que me assustou não foi o facto de iríamos ter comida para as nossas crianças e tínhamos 2 crianças com menos de 4 anos naquela altura, não foi esse o facto. O que eu li que me fez medo foi que proliferavam black mambas por tudo quanto era sítio na área para onde nós íamos. Eu questionei o senhor, tu até podias ter mandado para a Namíbia, mas podias ter mandado para uma cidade. As pessoas também precisam de ti na cidade, também precisam de Cristo na cidade. Porquê é que nos vais mandar para o mato? Não vês que nós temos 2 crianças? Eu, por mim mesmo, já tenho medo de cobras, mesmo quando em Portugal não temos cobras perigosas. Mas então, sabendo acerca daquelas, eu entrei em pânico. E naquele dia, eu ainda não tinha feito o meu devocional quando eu li acerca disto tudo. Eu fui fazer o devocional e no rodapé do livrinho que estava a usar para ajuda, dizia assim: segurança não é viver na ausência do perigo. Segurança é estar lá no meio do perigo, sim, mas com a presença de Deus. E eu creio que é isto, na situação em que nós estamos a viver. Segurança é estar na presença de Deus. Deus está lá no meio do perigo. Deus está connosco, seja qual for a situação que nós estejamos a enfrentar. Nós estamos a viver uma época no mundo em que nos sentimos incapazes de ter solução. Eu gostaria que lêssemos agora o nosso texto bíblico em 2 de Reis, no capítulo 4, o versículo... Vamos ler só o versículo 1 a 2 agora, para começar. 2 de Reis, capítulo 4, os versos 1 e 2. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o Criador a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E podemos ficar com estes 2 versículos agora.
Quando Eliseu perguntou àquela mulher o que é que tens em casa, ele sabia que o que quer que ela tivesse em casa poderia ser parte da solução do dilema dela. O que é que tu tens em casa? Se Deus perguntasse agora a cada um de nós, no momento em que nós estamos a viver, o que é que tu tens na tua vida que possa ser parte do problema que estamos a enfrentar no mundo? Neste caso do azeite, que ela disse que tinha uma garrafinha de azeite lá em casa, há muitas coisas que nós podemos aprender para aplicar na nossa vida pessoal. E se calhar vamos ler agora o resto do texto, que vai até ao versículo 7. Então Eliseu disse-lhe: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, e vivei do resto. Então, neste acontecimento que acabámos de ler, há algumas coisas que nós precisamos de aprender e que serão muito úteis na nossa vida de cristãos no dia a dia. Em primeiro lugar, vemos o óbvio, o milagre da multiplicação do azeite. Deus faz milagres e só Deus faz milagres. Às vezes nós convencemos que somos capazes de fazer algumas coisas, às vezes até queremos ajudar a Deus, queremos ser ajudadores. E cuidado quando nós queremos ser ajudadores. Lembramos de algumas pessoas da Bíblia que quiseram ser os ajudadores de Deus. Temos o exemplo de Sara e por causa da ajuda que ela quis dar a Deus foi problema. E às vezes nós queremos ajudar a Deus com a nossa muita sabedoria. Eliseu pergunta à mulher, como vimos lá no texto: que te hei de eu fazer? Eu acho que e acontece connosco, quando alguma pessoa vem ter connosco com um grande problema e nós ficamos, não sei nem como ajudar esta pessoa. E Eliseu sentiu isto também e perguntou-lhe: o que é que eu hei de fazer? Embora Eliseu não soubesse como resolver aquele problema, ele sabia quem podia resolver o problema. Deus podia resolver o problema. E certamente que enquanto ele estava a falar com Deus, eu acho que isto acontece com tantos de nós. Enquanto nós estamos a falar com uma pessoa e ela nos está a apresentar os problemas, nós já estamos: ai Senhor, ajuda-me a ter um conselho, alguma coisa útil para a vida desta pessoa. E eu creio que Eliseu estaria também no silêncio do seu coração, enquanto ouvia a mulher a perguntar a Deus: Deus, o que é que eu vou fazer? E foi nesta altura que Eliseu pergunta à mulher: o que é que tu tens em casa? O Senhor sabe todas as coisas e todas as coisas estão sob o seu controle. Este mundo não perdeu o controle de Deus, está sob o controle de Deus. Não vamos ficar tão assustados, porque Deus está no controle. E nós só temos que segui-lo e seguir as instruções de Deus. E aquela mulher respondeu a Eliseu como qualquer um de nós respondia. Ela olhou e pensou: o que é que eu tenho em casa? Só miséria. Ela disse: nada. É este o sentimento que às vezes temos em relação à situação que estamos a viver no mundo. Não posso fazer nada. Tenho uma garrafinha de azeite, uma botijinha de azeite. Ela não comentou, mas no seu interior ela devia estar a pensar: o que é isto para a minha necessidade? O que é que isto tem a ver com a minha necessidade? Vão levar os meus filhos? O que é que esta garrafinha de azeite tem de valor? É interessante pensarmos aqui: como é que não tem nada? Tinha uma garrafinha de azeite. Às vezes nós somos tão insensíveis às bênçãos que Deus nos dá cada dia. Não tenho nada. Falta de sensibilidade. Temos tanto que o Senhor nos tem dado.
às vezes não é aquilo que nós queremos, não é tanto quanto nós queremos. Muitas vezes nós não reconhecemos, nem valorizamos aquilo que Deus nos tem dado a cada dia. Com aquela garrafinha de azeite, Deus queria fazer alguma coisa. E com o que cada um de nós tem, Deus quer fazer alguma coisa. Com aquela garrafinha de azeite, Deus fez milagre. Com a nossa vida, com aquilo que nós temos, com as nossas capacidades, mesmo até com o que possuímos, mesmo que achemos que seja pouco, Deus pode fazer um milagre. E a direção dada por Deus, através de Eliseu, àquela mulher foi: vai, pede emprestado vasilhas, muitas, pede muitas. Ele menciona lá, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite naquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. É interessante. Quando estava a pensar sobre este texto, eu estava a pensar, os milagres de Deus às vezes não são tão espirituais quanto nós estamos a pensar. Nós gostávamos de um milagre assim, tipo o céu aberto, os anjos a voar, uma coisa extraordinária, vozes, trovões, coisas espetaculares, arrepios, coisas do tipo. Então nós achamos que isso é milagre. Mas Deus não faz assim. Deus vem e usa mulas, usa burros, usa estrebarias, usa a Bíblia, usa os nossos vizinhos, usa a nossa família. Às vezes usa humilhação na nossa vida para fazer um milagre, usa disciplina, às vezes usa dor, privações, nãos, coisas comuns da nossa vida, do dia a dia, para fazer o milagre. São coisas bem humanas. Nós somos humanos, por isso Deus usa coisas humanas para fazer milagre nas nossas vidas. Deus quer usar coisas simples para fazer milagre neste mundo, para operar os seus milagres. A direção que Deus usa pode não parecer assim muito pentecostal, mas foi muito explícita neste caso. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Deus compromete-se com um milagre e Deus nunca falhou. Ele compromete-se com um milagre quando nós oramos. E nós precisamos de orar muito mais. Nós estamos com pressa. É interessante que nestes últimos meses eu não tenho ouvido aquela expressão que ouvia tanta vez. Vamos fazer isto, deixa-me ver na minha agenda. Deixa-me ver na minha agenda. Alguém uma vez respondeu, se a tua agenda está cheia, compra outra. Tínhamos muitos problemas com a agenda. Parece que deixámos de ter esse problema. Pelo menos a pandemia veio trazer uma solução. A agenda está vazia nesta altura. Deus quer que nós nos humilhemos diante dele. Tem aquele versículo que algumas pessoas chamam do telefone do céu, lá em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Nós precisamos de coisas grandes a acontecer no nosso mundo nestes dias. Precisamos de coisas grandes, então nós precisamos de clamar, não é simplesmente uma oração ao Senhor, abençoa a minha família, abençoa o mundo, em nome de Jesus, amém. Já orei, agora vou fazer algumas coisas. Nós precisamos de clamar, é isso que diz a palavra de Deus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, e Deus tem milagres grandes para fazer no nosso mundo. Deus orientou que a mulher de Sarepta providenciasse muitas vasilhas, e aqui aprendemos outra coisa importante. O Senhor é muito generoso quando Ele dá. O milagre só não foi maior porque Deus estava limitado para encher, não havia mais vasilhas. Tudo o que havia, Deus encheu. Às vezes nós não temos capacidade para receber o milagre de Deus na nossa vida.
É mais ou menos como uma questão da sede. Eu posso sentir muita sede, vou beber água, posso até ter uma jarra enorme de água, eu não vou beber a água toda porque a minha sede foi saciada, ficou por ali, não é? Deus quer saciar a nossa sede e quer dar-nos abundante, mais e mais. Outra direção aqui foi quando Eliseu lhe disse: entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Isto lembra-nos algo que Jesus também fez acerca da oração e nos ensinou. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Isto mostra que muitas vezes nós temos um problema e partilhamos este problema com alguma pessoa. Não há nada de errado em partilhar os nossos problemas. É bom para que aqueles irmãos também orem por nós. Mas a primeira atitude que devemos ter é entrar. Não quer dizer que vamos entrar para o nosso quarto, que, bem, então eu estou a trabalhar e agora tenho este problema, tenho que esperar até logo à noite para conseguir entrar no meu quarto. Aonde quer que nós estejamos, em privado, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor e dizer qual é o problema que nós temos, qual é o nosso problema. É claro que é muito bom partilhar com os irmãos também, mas primeiro nós precisamos de entregá-lo ao Senhor. Quando nós estamos em necessidade, quando estamos em angústia, em apuros, precisamos do socorro de Deus e temos que ir a Ele em primeiro lugar. Na parábola das 10 virgens, lá em Mateus, no capítulo 25, nós também vemos vasilhas, também fala lá em vasilhas e em azeite. E sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. As vasilhas, podemos dizer, somos nós, os receptáculos, os vasos para encher com a presença do Espírito. Imagina que aqueles vasos que a viúva de Sarepta foi encher tinham algum outro líquido lá dentro, sujo ou qualquer coisa assim. Ficava tudo estragado. Eles estavam vazios. E neste momento que nós estamos a viver na história da humanidade, tem algumas vezes que nos sentimos vazios e incapazes. E nós precisamos de ser cheios da presença do Senhor para nos trazer ânimo para vencer cada dia e ainda ter palavras de encorajamento para aqueles que estão à nossa volta. Às vezes é difícil. É o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade, diz no Evangelho de João, no capítulo 16. É o Espírito Santo quem traz direção aos filhos de Deus. É pelo Espírito que mortificamos as obras da carne. E é o Espírito Santo quem nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. São do Espírito Santo as manifestações dos dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. E foi no Espírito Santo que fomos batizados no corpo de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio são atitudes que precisamos manifestar na nossa vida quando nós estamos cheios do Espírito. E na parábola das 10 virgens somos levados a crer que somente a noiva cheia do Espírito é que vai estar em condições de ser levada pelo noivo para as bodas do Cordeiro. A igreja depende do Espírito para almejar a vinda de Cristo. E conforme encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 22, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida desta mulher, Deus não derrama o seu Espírito por medida. Ele dá abundante. Ele deu abundante àquela mulher. Ele dá abundante a quem quer ir a Ele beber dele. O que é que tens para Deus usar? Se Deus te perguntasse agora, o que é que tu tens em casa? O que é que tens na tua vida para eu usar para fazer um milagre? Na tua vida e naqueles à tua volta e
nós temos uma visão diferente. Agora, nós não olhamos mais para o nosso cantinho, olhamos para o mundo. Como alguém disse um dia, o mundo é a minha paróquia. E o mundo somos nós. Não podemos olhar mais para a nossa igrejinha, mas temos que olhar para, numa visão geral, o que é que tu tens para Deus usar como solução? Nada? Então pega o teu nada, entrega nas mãos de Deus e Ele vai fazer o milagre. E que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.